Minha gente, Pai do Senhor Jesus, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Nós não vamos nos enganar e nem vamos nos deixar ser enganado. Uma vez o próprio Senhor Jesus disse assim: vocês examinam as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Mas naquela época, o Senhor, pouco tempo, tinha começado o seu ministério. E a Escritura começou lá no livro do Gênesis. Como assim? São elas que de mim testificam. Porque, minha gente, desde o livro do Gênesis, e a gente podia ficar aqui um tempão falando sobre esse assunto, até o último livro, o livro do Apocalipse, a Escritura Sagrada tem uma grande missão: é revelar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde os tempos mais antigos, a gente pode ter a mais absoluta certeza que todos os escritos, eles já estavam apontando para o Senhor Jesus. Não, isso aí todo mundo sabe, né? Os pregadores vão dizer isso aí, não. Todo mundo sabe. A gente sabe, mas a gente às vezes acaba complicando para as pessoas. Porque se o conteúdo da palavra do Senhor, da Escritura Sagrada, é o Senhor Jesus, então a primeira coisa que tem que existir dentro do meu coração, dentro da minha vida, na minha vida diária, no meu falar, é o Senhor Jesus. Porque o que a gente tem visto, e desde a época lá dos fariseus, que eles se gabavam de conhecer as Escrituras, mas foram eles que rejeitaram o Salvador. Foram eles que crucificaram o Salvador. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não falar no Senhor, mas não viver o Senhor no nosso dia a dia. No culto, na liturgia do culto, no sentido mais profundo e íntimo. Ele é o Senhor da igreja. E aí agora eu falei uma coisa importante. Ele é o Senhor de quem? Da igreja. E ele foi preparado para isso. Desde as primeiras escrituras sagradas, desde quando, lá do livro do Gênesis, de tudo que falou sobre José é o tipo de Cristo, Moisés o tipo de Cristo, Abraão o tipo de... Tudo que você olhar, você vai ver que de alguma forma as características que o ministério do Filho do Senhor, do Filho de Deus, do Filho do Homem ia manifestar, estava nesses personagens. Manifestação dele, como nós conhecemos em certo momento lá no Antigo Testamento, manifestação dele para passar orientação para as pessoas. Mas ele só veio manifestar, o verbo se tornou carne com o nascimento, lembra? No ventre de Maria. Então, minha gente, nós precisamos entender que ele é o verbo eterno. Ele é o Senhor, ele estava na criação. É ele que comanda. Eles mataram ele, mas ele ressuscitou. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o único que pode perdoar, é o único que pode libertar. Então, é preciso que a gente entenda isso. E agora, vamos entender o seguinte: ele é o Senhor da igreja. Ele não é o Senhor do mundo, ele não é o Senhor da religião. Ele é o Senhor da igreja. Ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe, minha gente, nos casamentos hebraicos, quando o noivo pagava o dote da noiva, ele já era o responsável por ela. É tanto que ele teria que fazer uma viagem e depois voltaria para efetuar a parte 2 do casamento, a realização da cerimônia. Mas nesse período que ele estava distante, ela jamais poderia ela jamais poderia ter olhos a outro homem. Assim como ele também estaria sempre lembrando, sempre focado na sua noiva. Isso aconteceu com José, lembra? Que nesse período a Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então a lei mandava que ela fosse apedrejada. Mas como era do Espírito Santo, o anjo do Senhor orientou ela para que ela não
não ficasse preocupada, porque o que nela estava sendo gerada era o Senhor. Então, minha gente, nesse texto bíblico, o próprio José, esposo de Maria, ele é uma figura do próprio Senhor Jesus. E aqui nós vemos que a Maria, de uma certa forma, aqui nesse sentido, o ventre de Maria estava carregando quem? O Filho de Deus, o Espírito Santo. E assim é a igreja verdadeira, a igreja do Senhor aqui na face da terra. Ela tem consigo a responsabilidade de no seu ventre carregar pelo Espírito Santo os frutos que o Espírito Santo dá a ela, não dela mesma. Quem gerou o menino Jesus dentro do ventre de Maria foi o Espírito Santo. Quem gera a força da igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. O Espírito Santo é o Espírito que estava lá pairando sobre a face das águas na criação. Então o Senhor Jesus, ele é o Senhor das Escrituras Sagradas. Agora a gente entende melhor porque que ele disse para aqueles fariseus hipócritas, que disse para ele, que estava, né? E ele disse, vocês examinam as Escrituras porque cuidais de ter nela a vida eterna, e ela certifica de mim. Como que pode uma religião estar o tempo todo estudando sobre o Senhor Jesus e trazer um monte de subterfúgios, de divindades? Pois é, era assim no Egito. Mais de 2.000 divindades na época que o povo foi libertado. Era assim e é assim até hoje. Em países como a Índia, por exemplo, 33 milhões de divindades. Isso é abominação ao Senhor Jesus. Porque a Escritura Sagrada, ela é a única, e ela conta, e ela apresenta a situação da humanidade inteira, caída, caminhando diretamente para uma eternidade sem o seu Criador. Mas ela aponta o Senhor, o Salvador, que veio do céu para salvar, para dar a sua vida aqui na terra, para resgatar a sua noiva. Eu gosto de falar que Deus quis usar a modalidade da família para apontar para a igreja e o seu Senhor. Ou seja, o noivo e a noiva que se encontrarão. Lá no livro do Apocalipse mostra isso, no final de todas as coisas haverá o encontro final, a realização da parte final do matrimônio, que é o encontro do noivo e a noiva, onde vão desfrutar eternamente da vida eterna, e a igreja então recebe a herança de tudo aquilo que pertence ao noivo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: o Senhor já pagou o dote pela igreja, aqueles que crêem nele, aqueles que têm o selo, que é o Espírito Santo. O dote é o Espírito Santo. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo vivem para ele, vive por ele, manifesta o poder dele, e é a igreja, e tem o poder dele, o mesmo poder que ele passou para a igreja. Então eu acho que é isso que falta em muita gente, muito povo de Deus nos dias atuais, é entender o poder que a igreja tem, não dela, não da sabedoria dela, mas do próprio Senhor, que ela aguarda todos os dias. A gente precisa de se manifestar como identidade, com característica de uma noiva pura, virgem e que aguarda a todo momento o retorno do seu Senhor. Enquanto isso, ela trabalha, ela gera filhos, ela gera frutos para o reino de Deus. Deus abençoe a todos.